É hora de falar de política com Hermes de Luna, que já está aqui do meu lado. Hermes, hoje foi promulgada uma emenda à Constituição lá no Senado. Do que ela trata? Boa noite, né? Boa noite, Saio. Bom, é verdade, essa emenda é a 100ª emenda à Constituição Federal. Parece pouco, mas é muito, porque a Constituição Federal, que é a Carta Magna que rege as principais leis do país, ela foi promulgada em 1998. De lá para cá, já foram sancionadas e promulgadas 39 emendas da Câmara dos Deputados, aliás, 36 emendas da Câmara dos Deputados, 39 do Senado e 25 que vieram da Presidência da República. É muita emenda se a gente levar em conta que é a Carta Magna do país, é a Constituição. Fora a revisão que foi feita em 1994 dessa Carta Magna. Mesmo assim, essa emenda foi comemorada pelos senadores, essa 100ª que foi promulgada ontem, porque ela trata das emendas impositivas das bancadas estaduais dentro do Orçamento Geral da União do próximo ano. Ou seja, o governo federal vai ter que cumprir emendas das bancadas estaduais e repassar o dinheiro, sem contingenciar esses recursos, ou seja, sem reter esses recursos de emendas das bancadas estaduais. É, sem dúvida nenhuma, um avanço nessa relação entre executivo e legislativo, com o legislativo tendo mais força para impor a sua vontade através dessas emendas. A deputada, aliás, a senadora Daniela Ribeiro, que é do Partido Progressista, participou inclusive dessa promulgação e já nos corredores do Congresso Nacional, apressada para a sessão, ela falou ainda da importância da aprovação dessa emenda. Importante é a promulgação da emenda constitucional número 100, aquela que trata da emenda impositiva, né, emenda de bancada. E foi uma grande conquista para todos os municípios brasileiros, que a partir de agora, né, os municípios eles recebem as emendas parlamentares, as emendas de bancada, sem passar por toda aquela burocracia, ou seja, aquilo que tanto foi pregado pelo governo, mais Brasil, menos Brasília, agora sim é fato. Tá aí, essa comemoração de Daniela tem sentido porque os senadores, o legislativo como um todo, eles queriam mesmo ter esse poder a mais, de repassar esse dinheiro diretamente para dentro das suas emendas, direcioná-los para as ações e obras que ele apresentaram dentro da proposta de orçamento. Bom, Hermes, agora essa aprovação lá no Senado também pode se refletir aqui também, né? Tem uma relação simbólica com a Assembleia Legislativa. Claro, sim. A gente tem que, e a gente vai relembrar isso, Simon, que na Assembleia Legislativa tem uma emenda, uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, né? Também em tramitação, que trata das emendas impositivas do orçamento. A discussão se dá em torno dos percentuais de repasses para essas emendas de bancada e essas emendas individuais no orçamento do Estado. O governador João Azevedo, a princípio, disse que não tinha como atender os deputados estaduais com a aprovação dessa emenda, da PEC, da proposta de emenda constitucional, que é de autoria de Namor Vanderlei, do PRB, que é da base de sustentação política do governo do Estado. Ficou para o segundo semestre, esperando aí a votação e há quase que um consenso dentro do plenário da Assembleia para a aprovação dessa PEC, da emenda impositiva. Só para a gente ainda fazer uma correlação entre a Constituição Federal e a Constituição do Estado, a Constituição do Estado foi promulgada em 1989 e tem pouco mais de 70 emendas. Agora, Hermes, isso é uma luta dos parlamentares porque eles sempre criticavam, né, daqui na lei de diretrizes orçamentárias, na LOA também, que eles colocavam emendas que eram figurativas, que não funcionavam na prática. Né? Então, eles querem ter esse controle também. O chefe do Executivo, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, tinha a prerrogativa de contingenciar, não era vetar. Era dizer, não tenho dinheiro, deixa essa emenda que quando aparecer num ano melhorar a economia, eu repasso esse dinheiro. Mas esse contingenciamento geralmente ficava ali nas gavetas das promessas perdidas, nunca saía do Executivo e até hoje tem ex-senadores paraibanos que ainda conseguem aqui e acolá a liberação de uma emenda, seja para um hospital filantrópico, seja para uma obra dentro do Estado, e essas coisas vão acontecendo a conta-gotas. Agora não, com a emenda impositiva, o governo é obrigado a repassar esses valores. Tá certo, Hermes. Agora, a pressão que os senadores, né, que os deputados vêm fazendo sobre os governadores para aprovar a reforma da Previdência, vai dar certo?
Pelo menos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que sim. Ele esteve hoje, inclusive hoje à tarde, reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que já conversou com os governadores, juntamente com Rodrigo Maia, com todos os governadores. A atenção maior do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre era com os governadores nordestinos, porque havia uma resistência maior dessa região para a votação da proposta da reforma da Previdência, que está tramitando ainda na Comissão Especial da Câmara Federal. Os governadores querem, resumindo a história, compensar as perdas com essa reforma da Previdência dos estados, e se daria através de repasses de bônus dos royalties do petróleo, e também que a proposta reintroduzisse os servidores estaduais dentro do projeto original, que foi de autoria do presidente da República. João Azevedo participou de todas as reuniões, está em Brasília na articulação, e ele vai ter muito trabalho para convencer alguns deputados de sua base de votar a favor dessa proposta, mesmo tendo se comprometendo de apoiar caso o presidente, a Câmara e o Senado aprovem essas propostas de interesse do Estado. Vamos ver o que disse João Azevedo depois de conversar com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara Federal. Um avanço significativo, está sendo colocado em votação o PL 10.985, que trata exatamente da distribuição da partilha de recursos referentes sobre a comercialização dos derivados de petróleo. E aí, desse volume arrecadado, 30% serão destinados a estados, municípios e Distrito Federal, de acordo com as regras do FPE e FPM. Esse é um recurso novo. Isso já foi aprovado no Senado, sendo aprovado agora na Câmara. Nós esperamos que, efetivamente, esses recursos possam ser utilizados exatamente com relação à diminuição do déficit da Previdência de cada Estado. É isso que foi colocado. O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara querem que os governadores convençam suas bancadas a votar a favor dessa proposta. Em troca, eles fazem essas concessões aos estados. Agora, vai ser muito difícil, por exemplo, tomando o exemplo, a Paraíba, que tem 12 deputados federais e 6 da base de sustentação de João Azevedo. 3 já disseram que não votam a favor dessa reforma porque os partidos fecharam questão. O último deles foi o PDT ontem, do deputado Damião Feliciano, que é a esposa, inclusive, da vice-governadora Lígia Feliciano. O PDT decidiu fechar a questão, ou seja, deputado que for contra a orientação do partido pode até ser expulso, mas eles têm que votar contra a proposta. Agora, é um trabalho de articulação política muito grande que cabe também à coordenação da bancada federal. O deputado Efraim Filho vai ter que se reunir com o governador João Azevedo e com toda a bancada para tentar reverter esses votos. E Efraim sabe disso, ele espera apenas um momento estratégico, foi o que ele disse à TV Correio. É preciso e estratégico esperar a votação da comissão especial para saber que texto final nós teremos daquela comissão que, portanto, irá a plenário, e a partir desse conhecimento, aí sim, reunir a bancada, o governador, para que ele exponha a sua posição e requerer os estados e municípios inseridos dentro da proposta, a bancada também se posicionar, e a partir daí temos uma posição que respeitará, lógico, o posicionamento pessoal de cada um, mas como a bancada Paraíba irá tratar esse tema, que é importantíssimo para que o Brasil e a Paraíba voltem a crescer, gere emprego, renda e oportunidades. Tem muita articulação ainda nos bastidores, Simon, para tentar colocar essa proposta de reforma da Previdência. Você sabe, vou entrar de férias a partir de segunda-feira. Já ia perguntar se ainda contava com sua presença aqui. A partir de segunda-feira eu entro de férias. Quem sabe, no início de agosto, quando eu voltar, as coisas tenham mudado. Aí a gente vai sentir realmente se essa articulação funcionou ou não. Eu dou esse prazo aí de 1 mês. Tá certo. Então, bom descanso e boas férias. Eu aproveito. Obrigado, Simon. Até lá. Ok, Hermes.